Você quer cultivar limões em vasos, talvez apenas na varanda ou no parapeito da janela, e mesmo assim quase não aparecem frutos? Por que a árvore fica cansada, apesar dos cuidados? Por que as flores caem? Por que a terra às vezes cheira a mofo? Por que regamos mais e só piora? O maior problema raramente é a variedade, mas sim o invisível no vaso. Raízes, água, ar. E depois a segunda armadilha. Um lugar que parece iluminado, mas fornece pouca luz solar direta. Fique atento. A dica 1 começa agora. Top 1. Escolha o vaso certo. Tudo começa com um vaso. Para um limoeiro saudável, você deve escolher um recipiente que tenha pelo menos 18 polegadas de largura e 18 polegadas de profundidade. Isso parece grande, mas é exatamente esse espaço que dá às raízes a chance de se espalharem, ancorarem a árvore e mais tarde darem muitos frutos. Tamanho sozinho, no entanto, não basta. A drenagem é igualmente crucial. Deve haver orifícios de drenagem na parte inferior, pelo menos um ou dois, para que o excesso de água possa realmente escoar. Se a água não escapar, a terra ficará muito úmida e você criará o cenário perfeito para o apodrecimento das raízes. E isso pode arruinar sua árvore rapidamente. O material também conta. Vasos de barro são porosos, permitem que mais ar chegue às raízes e auxiliam na drenagem, mas secam mais rápido. Então você precisa observar sua rega com mais precisão. Vasos de plástico são mais leves, retêm a umidade por mais tempo e são práticos se você não quiser regar constantemente, mas apenas se também tiverem bons furos de drenagem. Assim que o tamanho do vaso e a drenagem estiverem corretos, seu limoeiro terá a base para realmente prosperar. Escreva para mim nos comentários qual tamanho de vaso você usa. Top 2. Usar terra de qualidade. Agora se trata da terra, o fundamento para a saúde do seu limoeiro. A mistura certa decide se ele crescerá forte ou definhará lentamente. Os limoeiros amam um substrato que seja bem drenado e levemente ácido. O ponto mais importante é a drenagem, pois eles odeiam ficar em terra molhada e compactada. Se a água não escorrer, as raízes podem literalmente sufocar, havendo risco de podridão radicular e crescimento atrofiado. Por isso, recomendo uma mistura para cactos ou suculentas, ou melhor ainda, uma terra especial para cítricos de uma loja de jardinagem. Essas misturas retêm umidade na medida certa, sem ficarem lamacentas, e ao mesmo tempo permitem que o ar chegue às raízes, o que é crucial para um desenvolvimento saudável. Se você quiser misturar por conta própria, é simples. Combine terra comum para flores com perlita ou areia para melhorar a drenagem. A perlita cria pequenas bolsas de ar e garante uma melhor aeração das raízes. Certifique-se de que a terra permaneça leve e solta. O ideal também é um valor de pH de cerca de 5,5 a 6,5. Se a terra for muito alcalina, a árvore absorverá os nutrientes com mais dificuldade. Com um simples teste de solo, você pode verificar isso. E para um impulso extra, adicione um pouco mais de perlita ou areia. Top 3. A localização correta. No caso do limoeiro, a localização é muitas vezes a diferença silenciosa entre muitas flores e quase nenhum fruto. Ele precisa do máximo possível de sol direto. O ideal são cerca de 8 horas por dia. Um ambiente iluminado não basta se a luz incidir apenas indiretamente através de uma janela, pois assim a árvore até cresce, mas produz significativamente menos flores. Por isso, coloque-o para fora assim que estiver quente o suficiente, de preferência em um local protegido com muito sol, por exemplo, em uma parede voltada para o sul ou em uma varanda ensolarada. Ao mesmo tempo, você deve protegê-lo de ventos frios e climas severos, porque o estresse faz com que as flores e os pequenos frutos caiam. Se esfriar à noite, traga-o de volta para dentro a tempo, pois os limões reagem com sensibilidade à geada. Dentro de casa, vale o mesmo princípio. A janela mais clara, o mais próximo possível da luz. E no inverno, ajude com uma lâmpada para plantas se necessário. Gire o vaso ocasionalmente para que a copa cresça uniformemente e não se incline apenas para um lado em direção à luz. Evite o calor do aquecimento e as correntes de ar,
pois ambos ressecam as folhas e enfraquecem a árvore. Se você for mudá-lo de lugar, acostume-o lentamente ao sol pleno para que as folhas não queimem. Top 4. Regar com inteligência. Ao regar seu limoeiro, o equilíbrio decide tudo. A água em excesso é tão perigosa quanto falta, pois os limões odeiam pés molhados. Se as raízes ficarem permanentemente em terra úmida, há risco de apodrecimento radicular, e isso pode destruir a árvore surpreendentemente rápido. Por isso, uma boa drenagem é obrigatória, mas o seu tempo de rega é ainda mais importante. Verifique a terra primeiro. Coloque um dedo cerca de 5 centímetros de profundidade. Se parecer seco lá dentro, é hora de regar. Se ainda estiver úmido, você espera. Sua árvore ama uma saturação profunda, seguida por uma fase de seca real, em vez de pequenos goles constantes. Regue bem até que um pouco de água escorra pelo fundo e deixe drenar completamente. O erro mais comum é regar com muita frequência. No período de crescimento, muitas vezes basta a cada 3 ou 4 dias, dependendo da rapidez com que o substrato seca. Certifique-se de que a camada superior da terra esteja seca antes. No inverno, quando o crescimento desacelera, você rega com muito menos frequência, porque o excesso de água é particularmente prejudicial nessa época. Dica extra. Na fase de repouso, muitas vezes basta uma vez a cada 7 a 10 dias, mas sempre somente após o teste de umidade. Top 5. Adubar regularmente. A fertilização regular é um dos passos mais importantes se você quer que seu limoeiro no vaso cresça com vigor e produza muitos frutos. Exatamente como nós, as plantas precisam de nutrientes, e um limoeiro bem suprido cresce mais rápido, frutifica com mais confiança e é menos suscetível a doenças. Por isso, fertilize durante o período de crescimento, ou seja, geralmente da primavera ao verão, a cada 4 a 6 semanas. O mais adequado é um fertilizante de liberação lenta e equilibrado. Um produto com um pouco mais de nitrogênio apoia adicionalmente o crescimento das folhas. O nitrogênio é especialmente importante para cítricos porque promove uma folhagem forte, e é justamente essa folhagem que garante uma fotossíntese eficiente mais tarde. Ao fertilizar, siga estritamente as instruções no rótulo. Excesso pode queimar as raízes, falta não trará o impulso desejado. Espalhe ou aplique o fertilizante ao redor da área das raízes, mas não diretamente no tronco, e regue abundantemente em seguida para que os nutrientes entrem na terra. Conforme o outono se aproxima, você reduz a fertilização. No inverno, a árvore entra em uma fase de repouso e precisa de significativamente menos alimento. Assim, você distribui os nutrientes uniformemente e evita estresse desnecessário para a árvore. Top 6. Pode e deforma a árvore. A poda precisa é o momento em que seu limoeiro passa do crescimento selvagem para a forma produtiva. Uma poda regular o mantém saudável e manejável, especialmente no vaso, e melhora a circulação de ar e a formação de frutos. Comece removendo consistentemente galhos mortos ou danificados, pois é exatamente neles que as doenças gostam de se instalar e roubar a energia da árvore. Use tesouras de poda afiadas e limpas para que os cortes sejam lisos e as feridas cicatrizem mais rápido. Depois disso, você pode dar forma livremente. Encurte brotos longos e finos que apenas crescem em comprimento, para que a árvore cresça de forma mais compacta e direcione sua força para as flores e frutos. Preste atenção para ter uma copa equilibrada e remova galhos que se cruzam ou crescem para dentro do centro da árvore, para que a luz e o ar entrem melhor. Assim, você também evita que a árvore fique pesada no topo e que galhos quebrem mais tarde sob o peso dos limões. O melhor momento é o início da primavera, pouco antes do início da fase de crescimento, pois assim, a árvore tem tempo para se recuperar e brotar novamente. Se você descobrir galhos quebrados entre as podas, corte-os imediatamente. Top 7. Apoiar os galhos. O último ponto parece pequeno, mas muitas vezes salva sua colheita. Assim que seu limoeiro estiver saudável, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Ele fica mais pesado e seus galhos tornam-se mais suscetíveis a quebras. Especialmente quando vários frutos estão pendurados em um galho, o peso puxa para baixo e, de repente, ele estala.
É exatamente por isso que você deve apoiar os galhos antes que isso aconteça. Use estacas de madeira simples ou suporte de plantas e posicione-os de forma que o galho carregado seja sustentado suavemente, sem que você o empurre para cima brutalmente. É importante que o suporte esteja estável e que o galho não sofra fricção. Use amarras macias ou clipes de plantas que segurem o galho, mas não o estrangulem, pois amarras muito apertadas danificam a casca e interrompem o fluxo da seiva. Verifique a fixação regularmente, pois o galho engrossa com o crescimento. Em galhos com muitos frutos, uma amarração folgada também pode ajudar a distribuir a carga. Esse suporte não apenas evita quebras, mas também tira o estresse da árvore. E menos estresse significa menos queda de flores, melhor desenvolvimento dos frutos e, no geral, uma árvore mais calma e estável. Se você combinar esses 7 passos, construirá uma verdadeira máquina de limões no vaso. Se essas 7 dicas te ajudaram, escreva para mim brevemente qual ponto foi o seu maior erro. Curta o vídeo se você quer mais truques práticos de jardinagem e se inscreva no canal para não perder os próximos passos. Obrigado por assistir.